E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miriam, como vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Professora do Colégio Força Máxima. Estou aqui hoje para a gente dar continuidade aí ao nosso ensino, à nossa educação, ao nosso aprendizado, a partir dessas videoaulas. Dando continuidade, então, a todo esse trabalho que nós vínhamos fazendo, hoje nós vamos aprender sobre a República Oligárquica. Mas, Miriam, não foi esse o tema da nossa aula passada? Então, gente, o tema da aula de hoje é a economia da República Oligárquica. Então, nós vamos acabar repetindo várias coisas que nós falamos na nossa última aula. Mas é bom para poder fixar, né? E coisas novas também serão ditas. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a economia da República Oligárquica. Vamos falar, então... esse daqui corresponde ao módulo 7, beleza? De História 1 da segunda série do ensino médio. Vamos falar, então, sobre o cenário econômico, beleza? O que estava acontecendo no início dessa República Oligárquica? Bom, primeiro a gente precisa fixar na nossa cabeça que a República não altera o modelo essencialmente agroexportador da economia brasileira. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a proclamação da República trará várias mudanças, trará, várias diferenças em relação ao Império, principalmente no que diz respeito à organização política, à burocracia do Estado, assim dizendo. Porém, no que diz respeito à economia, as coisas não terão uma queda, não terão uma mudança abrupta, não, beleza? De forma geral, o Brasil continuará sendo o país agroexportador que sempre foi. E qual é a consequência de ser um país agroexportador? A consequência, gente, é que nós criamos uma dependência econômica muito grande em relação ao mercado internacional, beleza? Se a gente mantém a nossa economia a partir da exportação de produtos agrícolas, a gente depende que o mercado externo esteja favorável para a compra desses produtos, beleza? Se o mercado externo entra em recessão, entra em uma crise, como a gente vai ver que vai acontecer daqui a pouco, e deixa de comprar os produtos agrícolas produzidos no Brasil, a gente tem um problema. Então, meio que como se, de forma geral, a nossa exportação, de forma geral, a nossa economia depende bastante, dos dizeres do mercado externo. Depende bastante se eles estão abertos ou não para receber os nossos produtos. E quando eu falo que a nossa economia é essencialmente agroexportadora, ou seja, essencialmente nossa economia é fundamentada a partir da exportação de produtos agrícolas, eu preciso que vocês tenham em mente que nesse momento aqui da República Oligárquica, o grande protagonista das exportações brasileiras é o café. O café, gente, correspondia, por volta de 1900, a mais que 56% do valor das exportações brasileiras. Ou seja, gente, no início do século XX, o café já tinha aí uma grande ocupação dentro da nossa dinâmica econômica nacional, beleza? 56%, gente, é mais que a metade. E existem até alguns estudiosos que vão dizer que esse número correspondia a 70% no início do século XX. Ou seja, de forma geral, a gente pode afirmar que a nossa economia é muito dependente do café. É muito dependente da exportação do café. Mais da metade da nossa arrecadação diz respeito à venda de um único produto agrícola. E isso daí pode ser um problema. Por quê? Porque e se por acaso o mercado externo diminuísse a sua compra desse produto? Ou se ele simplesmente não quisesse comprar tudo que nós produzíssemos? Daria ruim, não daria? E de fato dará. Porque nós vamos ter aí um cenário de crise do café, que vai acabar gerando uma crise econômica generalizada para a economia do Brasil, justamente porque a nossa economia era tão dependente do café. Bom, gente, nós vamos ter, nesse momento de produção do café, uma ausência de controle do Estado sobre a produção. Ou seja, a produção ela era meio que remediada, ela era organizada pelos cafeicultores. O Estado federal, ele não se metia tanto nessas questões. Tanto que nós vimos que o modelo da nossa república é federativo, ou seja, os estados têm bastante autonomia. E aí lê-se também
que essas elites agrárias elas tenham bastante autonomia para poder fazer o que bem entendem. E por isso, gente, não existia um controle do Estado, uma intervenção estatal sobre a produção de café. Como nós vamos ter uma alta do mercado, né? A galera lá na Europa vai estar consumindo, vai estar gostando bastante do café brasileiro, o que os cafeicultores no Brasil vão começar a fazer? Querendo lucrar cada vez mais, eles vão começar a produzir cada vez mais. Só que aí gera um problema. Se todos os cafeicultores começam a produzir cada vez mais, concordam comigo que vai chegar uma hora que essa demanda da Europa já não vai mais suprir a compra desse café? É exatamente o que vai acontecer. Então a gente fala que essa ausência de controle do Estado sobre a produção de café gera um ânimo nos cafeicultores que alavancam pra caramba a produção de café buscando mais lucros. O que isso acarreta para a nossa economia? Uma crise de superprodução. É só a gente analisar o nome. O que seria uma superprodução? É quando a produção está muito grande e ela não corresponde à demanda do produto de venda, né? Ou seja, a gente está produzindo muito e inclusive tanto que o mercado europeu e os outros mercados de forma geral não estão dando conta de consumir todo esse café. A Europa em dado momento chega e pega e fala, não, só quero isso daqui mesmo, obrigado, não quero comprar mais não. E aí, o que a gente faz com esse produto que sobra? O que a gente faz com esse café que começa a se acumular no mercado e não ser consumido, beleza? Porque a gente já sabe, já falei aqui diversas vezes, que quando um produto circula em grande quantidade no mercado, o que acontece com o preço dele? O preço dele cai. É a famosa lei da oferta e da procura, beleza? Se você tem uma oferta grande pra caramba para uma procura mediana, o preço vai, ó, lá embaixo, beleza? Então nós temos aí uma crise de superprodução no café que vai abalar pra caramba a economia no Brasil, justamente porque a nossa economia era bastante dependente da exportação desse produto. Essa crise da produção de café, né, essa crise de superprodução do café, vai acabar gerando ali como uma consequência uma dificuldade, uma impossibilidade de pagar, de ser pontual ao pagamento da dívida externa, beleza? Aliado a essa situação de dificuldade de pagar a dívida externa por conta da crise do café, nós vamos ter a presença de uma inflação também que vai estar se acumulando desde lá daquela política do encilhamento, lembra? Aquela política de emissão de papel moeda lá da República da Espada? Então, gente, percebam como isso aqui está virando uma bola de neve, beleza? Sabe, imagina aquelas cenas de desenho animado que você joga uma bolinha pequena no topo de uma montanha de neve e quando ela chega lá embaixo ela já está enorme? Então, nós temos vários fatores aí aliados que vão gerar uma crise relativamente perigosa. Nós vamos ter uma superprodução de café que gera desvalorização do preço do produto lá fora. E essa desvalorização do preço do café vai acabar gerando uma dificuldade de pagar a dívida externa, que por sua vez, aliada à inflação, vão andar juntos de mãos dadas todos esses argumentos, aí, todas essas características para poder somar uma crise perigosíssima que estava começando a se alastrar sobre o Brasil. Vendo isso, o presidente Campos Salles vai criar algumas medidas para poder tentar barrar essa crise que estava se desenhando, beleza? Porque é principalmente no início do governo de Campos Salles que essa crise do café, ela inicia, né? Ela tem ali essa pontinha do iceberg para você poder ver como é que o café estava caindo no mercado externo. Então, Campos Salles já vendo aí, né, a situação perigosa, ele vai começar a tentar criar algumas dinâmicas para poder gerar estabilidade à economia brasileira. Quais seriam essas dinâmicas? Principalmente o Funding Loan. O que seria esse Funding Loan, gente? O Funding Loan foi uma prática, beleza, na República Oligárquica, na República de forma geral, onde o presidente, né, no caso o governo federal, o Brasil de forma geral, fazia empréstimos, fez empréstimos com a Inglaterra, com bancos ingleses, para poder comprar, né, para poder pagar, ter dinheiro suficiente
para conseguir pagar a dívida externa, beleza? Então, lembre-se que existe uma grande dificuldade de pagar a dívida externa por conta da crise do café. O que o governo brasileiro vai fazer? Ele vai pegar um empréstimo com o banco inglês, um empréstimo altíssimo, para poder pagar essa dívida externa. Pô, professora, o Brasil vai pegar uma dívida para poder pagar outra? Exatamente isso que a gente vai fazer, gente. Vamos pegar um empréstimo com o banco inglês para poder pagar a nossa dívida externa. E o que isso vai ter de consequência, gente? Por que isso foi realizado? Bom, esse banco inglês vai dar para a gente um tempo maior para a gente poder pagar o que a gente deve a ele. Então, a cobrança da dívida externa estava batendo na nossa porta já, a gente precisava pagar. O que o Brasil vai fazer? Vai pegar empréstimo com esse banco inglês, vai pagar essa dívida externa. E isso vai gerar mais tempo para o Brasil conseguir pagar essa dívida que ele acabou de realizar com o banco inglês. Esse banco inglês vai dar aí uma quantidade de tempos considerável, tá bom? Vai dar um grande tempo aí para que o Brasil consiga pagar o que deve, sendo que nem tudo são flores, né? E tudo aí gera uma parte ruim. Qual era a parte ruim desse acordo que daria mais tempo para o Brasil pagar as suas dívidas? A parte ruim é a grande taxa de juros que vinha junto dessa negociação, beleza? Então essa foi a escolha que o governo brasileiro fez. Resolveu pegar esse empréstimo com o banco inglês, pagar a dívida externa, que estava difícil de pagar por conta da crise do café. Com isso, a gente gera uma dívida ainda maior com esse banco, sendo que pelo menos a gente vai ter aí um tempinho de paz para poder organizar a economia e começar a pagar essa dívida com o banco que a gente criou. Beleza, galera? Além desse funding loan, também vai ter uma grande política, uma rígida política de combate à inflação. Campos Salles vai se preocupar bastante de combater essa inflação. Ele vai criar algumas medidas, como por exemplo, ele vai suspender as obras públicas, ele vai aumentar os impostos, ele vai diminuir, né, de forma geral, os gastos do Estado, ou seja, de forma bem ampla, ele vai criar uma série de medidas que tem como objetivo diminuir os gastos do Estado e aumentar a arrecadação de impostos, ou seja, gastar menos e entrar mais dinheiro, né, para os cofres públicos, beleza? Só que essa consequência já não vai ser tão legal assim para a população, né? Porque, por exemplo, quando você corta as obras públicas, você está gerando um grande desemprego. Muitas pessoas eram empregadas a partir dessas obras públicas. Quando você diminui essas obras, você gera desemprego. E ao mesmo tempo que você gera esse desemprego, você aumenta os impostos, ou seja, alguma coisa aí não vai dar certo, vai dar ruim. E aí você pega e pergunta para mim, pô, professora, e essa política de combate à inflação do Campos Salles vai funcionar? Então, ela vai ter sim um relativo impacto na inflação, beleza? A inflação vai sim se amenizar e a moeda vai dar uma leve valorizada. Sendo que a que custo, né? Porque a partir desse desemprego que vai ser gerado, a partir desse aumento dos impostos, a partir dessas medidas de combate, né, de enxugamento da máquina estatal, de contenção de gastos pela máquina do Estado, isso vai acabar tendo como consequência uma recessão econômica. A produção, de forma geral, no Brasil, ela vai diminuir, que vai acabar contribuindo para que a crise se alastre por mais e mais tempos, beleza, gente? Então, Campos Salles e sua política econômica vai funcionar? De um lado, sim, porque a inflação ela vai sofrer um impacto, ela vai diminuir, a moeda vai valorizar, e do outro não, porque do outro lado nós vamos ter o aumento do desemprego, nós vamos ter um aumento da insatisfação por causa do aumento dos impostos, e de forma geral a sociedade não vai ficar muito satisfeita com essas medidas. Agora vamos falar de café, né? Porque eu falei que ele estava em crise, mas não falei o que foi feito em relação a isso. Bom, gente, a partir da crise do café, obviamente que os estados mais preocupados com essa crise, os estados mais preocupados com essa desvalorização do preço do café, são os estados responsáveis por grande parte da exportação de café, que são eles: Rio de Janeiro, São Paulo principalmente e Minas Gerais, beleza?
Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais vão ficar preocupadíssimos com essa desvalorização do café no mercado externo. E por isso eles vão precisar tomar algumas medidas. Que medidas serão essas? Eles vão se reunir na cidade de Taubaté, beleza? Que se localiza no estado de São Paulo, para definir algumas medidas que poderiam solucionar essa desvalorização do café. Então vai ser uma reunião que vai contar com a presença de diversos cafeicultores e eles vão estar ali juntos trabalhando numa solução para poder elevar esse preço do café, beleza? Então esse convênio de Taubaté vai ser organizado ao final do governo Rodrigues Alves pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui eu tenho um OBS para vocês. Se vocês lembrarem do material da aula passada, se vocês lembrarem das anotações da aula passada, vocês vão ver que eu coloquei o convênio de Taubaté como um ponto importante do governo de Afonso Pena. Ué, Miriam, aconteceu no governo de Afonso Pena ou no governo de Rodrigues Alves? Gente, o convênio de Taubaté acontece no final do governo de Rodrigues Alves, mas ele só é adotado como uma política nacional a partir do governo de Afonso Pena. Por isso que a adoção das medidas do convênio de Taubaté de forma nacional, pelo governo federal, só serão tomadas, só serão aderidas a partir do governo de Afonso Pena. Então o convênio de Taubaté acontece no governo de Rodrigues Alves, mas Rodrigues Alves não aceita colocar essa política a nível federal e ela durante um tempo é gerida ali pelos estados, mas a partir de Afonso Pena ela passa a ser organizada, ela passa a ser utilizada pelo governo federal. E no que consistia essa política? Qual era o objetivo dela? O objetivo dela era elevar o preço do café no mercado e garantir o lucro dos produtores. E como se faria isso? Eu não falei para vocês que é uma crise de superprodução? Tem muita coisa sendo produzida, muita mercadoria de café sendo produzida e uma relativa parte não está sendo consumida? E a circulação desse café que não é consumido acaba desvalorizando o preço? Então, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão se comprometer a fazer o quê? A comprar o excedente de café produzido. O café que estava sendo produzido a mais, o café que estava sendo produzido excedente, além do que o mercado externo conseguia consumir, era comprado por esses 3 estados. Beleza, gente? E qual é o objetivo disso? Elevar o preço do café, porque se você está tirando o excesso de mercadoria do mercado, você faz o quê? Você mantém o preço estável, beleza? Porque vamos lembrar que quando tem muito produto no mercado, lei da oferta e da procura, o preço baixa, beleza? E além disso, também garantir o lucro dos produtores. Desde a nossa última aula que a gente está falando que os grandes proprietários de terra, em especial os proprietários de terra produtores de café, tinham um grande peso na economia, tinham um grande peso na política, beleza? Então esses caras vão pressionar os estados a de alguma forma agir para garantir os seus lucros, beleza, gente? Essa política de valorização do café é adotada pelo governo federal durante a presidência de Afonso Pena, ou seja, antes da presidência de Afonso Pena, ela era mantida pelos estados. A partir de Afonso Pena, ela vai ser gerida pelo federal, ou seja, o governo federal vai ser responsável pela compra desse excedente. Miriam, o que eles faziam com esse café que era comprado, o a mais? Bom, era guardado. Esse café era guardado até que tivesse uma demanda no mercado pela venda dele, beleza? Até que o mercado falasse, queremos mais café. Aí sim essas sacas seriam retiradas e lançadas no mercado novamente. Só que muitas das vezes essa demanda extra por café simplesmente não acontecia. E o que o Estado fazia com todo esse café estocado? Às vezes era necessário queimá-lo. Olha que desperdício, gente. Então, qual vai ser a consequência dessa política? Aumento da dívida externa. Como assim aumento da dívida externa, Miriam? Gente, com que dinheiro vocês acham que o Estado comprava esse excedente de café? Com que dinheiro vocês acham que esse Estado, que o Brasil,
quer dizer, primeiramente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas depois o governo federal vai comprar essas sacas de café. Com que dinheiro? Vai ter que pedir empréstimo, gente. Vai ter que se endividar, e tudo isso para quê? Para poder garantir o lucro dos produtores de café. Beleza, gente? E a partir daí a gente tem uma nova consequência, que é a socialização das perdas. Como eu disse, quando esse café não conseguia ser reinserido no mercado, quando esse estoque que o governo fazia de café não conseguia voltar ao mercado, às vezes ele tinha que ser queimado, às vezes estragava, ou seja, a gente tinha ali um dinheiro gasto, e qual era a retribuição desse dinheiro? Onde é que esse dinheiro voltava, beleza, gente? Tinha, né, uma valorização do café, mas a troco de quê? Se aumentou a dívida externa, beleza? Então, a gente chama isso de socialização das perdas. O que o Estado faz é tirar o prejuízo dos produtores de café e jogar o prejuízo para quem? Para a população, para o povo, para o brasileiro de forma geral. E quem não vai gostar nem um pouco dessa consequência são os demais produtores agrícolas. A galera que não produzia café, a galera que produzia açúcar, a galera que produzia borracha, a galera que produzia outros produtos agrícolas de forma geral, beleza? Charque, por exemplo, os demais proprietários rurais que não eram cafeicultores vão se sentir muito lesados com essa consequência. Como assim eu estou pagando por um prejuízo do café? Beleza, gente? Então fiquem aí ligados que a gente já tem aqui um início, na verdade, né, o início de um ânimo maior, de uma rivalidade, né, em relação aos produtores de café, principalmente em relação ao estado de São Paulo. E por último, vamos falar da borracha. Gente, a gente falei um pouco sobre isso na nossa última aula também, mas só para a gente recapitular. Vamos ter um surto de exportação da borracha, beleza? Não vai ser um negocinho pequeno, não. Vai ser um surto, como o próprio nome já diz, né? Que vai ser rápido, mas ao mesmo tempo vai ser bem, potente, digamos assim. Chega um determinado momento, os historiadores, os estudiosos dizem que a borracha chegou a ocupar 46% da exportação brasileira, beleza? Então a gente vai ter um surto de exportação que vai crescer, vai aparecer tão rápido, do mesmo jeito que vai desaparecer tão rápido. Esse surto aí, ele leva em média de 50 anos até o início e o declínio dele, beleza? E por que esse surto vai acontecer? Principalmente devido a demandas industriais pelo produto. A gente viu na nossa aula sobre a segunda revolução industrial que a gente teve um momento de alastramento dessa revolução, beleza? Temos vários países passando por uma revolução industrial. E a borracha, ela era uma matéria-prima muito utilizada para diversas áreas da indústria, principalmente para a indústria de pneus, beleza? Para a indústria de automóveis, que vai estar ganhando bastante força nesse momento. Então, existe um surto, né, de produção da borracha, o Brasil começa a lucrar bastante com isso, mas a borracha nunca substitui o lucro do café, beleza, gente? Ela sempre vai estar ali a segundo plano, dando um suporte, digamos assim. Um aumento da migração para a região amazônica, porque era a região de principal foco da extração dessa borracha. Então, a galera lá do Nordeste, por exemplo, fugindo da seca, vai começar a migrar para a região amazônica para poder participar dessa extração da borracha. Ocupação do Acre por seringueiros brasileiros. Bom, gente, seringueiros era o nome dos trabalhadores que extraíam a borracha da árvore que era a seringa, né? Seringueiro, sei lá. E aí, o que vai acontecer, gente? Isso, inclusive, é um episódio assim, bem impactante, né, da nossa história, do nosso país, porque o Acre até então era uma região da Bolívia, não era um território brasileiro, e ele vai começar a ser invadido por seringueiros, que eram justamente esses trabalhadores que retiravam a borracha dessas árvores, né? A matéria-prima da borracha dessas árvores, porque o Acre ele era uma região muito rica nessas árvores, né, de onde se extraíam a borracha. E aí o governo brasileiro vai ter que intervir, porque a Bolívia não vai ficar nem um pouco satisfeita com essa situação, e aí a Bolívia e o Brasil vão entrar em um acordo, em uma negociação
pelo estado do Acre, até que a partir do Tratado de Petrópolis o Acre passa a ser oficialmente incorporado ao território brasileiro. Então vocês já sabem aí porque que o Acre se juntou a nós, foi justamente por conta desse surto da borracha no início do século XX. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ela foi só uma fixação mesmo de várias coisas que nós já tínhamos comentado na nossa última aula. É isso, gente!